Acontece que existe um tema sobre o qual venho querendo falar há muito tempo, então este parece ser um momento tão bom quanto qualquer outro. Na Bíblia, há muitas coisas que foram mal interpretadas e mal traduzidas para o inglês a partir do que chamamos de hebraico. Primeiro, precisamos entender que aquilo que hoje conhecemos como hebraico, na verdade não é hebraico, e sim cananeu-fenício. A linhagem vem do antigo Oriente Médio de um povo chamado fenícios. O território onde a Fenícia existiu era conhecido como Canaã, a terra de Canaã. Portanto, quando hoje falamos do idioma hebraico, estamos na verdade nos referindo ao cananeu fenício. Basta consultar livros de referência e procurar por hebraico antigo. Lá mesmo está explicado. O hebraico antigo é, na verdade, fenício-cananeu, que com o tempo evoluiu e se transformou até chegar ao que hoje chamamos de hebraico. Mas sua raiz é fenícia. E muitos dos conceitos e ideias expressos no Antigo Testamento não são originais da Bíblia, mas vêm de civilizações ainda mais antigas. Por isso, muitas crenças e conceitos dentro do judaísmo e do cristianismo são, na verdade, muito antigos. E eu acredito que a Bíblia é um dos livros mais importantes do mundo, porque, na realidade, ela está nos revelando coisas muito interessantes. Mas, se você não sabe como ler os símbolos, jamais compreenderá como ela realmente funciona. Pessoalmente, penso que o Novo Testamento é provavelmente a história mais importante do mundo, mas não como uma história literal, e sim como uma metáfora, como uma mensagem codificada. Agora quero voltar ao tema que me interessa já faz tempo. No começo da Bíblia, em Gênesis 1:1, está escrito na versão King James: "No princípio, Deus criou os céus e a terra." Mas isso não é realmente o que diz o hebraico antigo, ou o idioma fenício original. Foi assim que o texto foi traduzido para o inglês pelos tradutores do rei. A versão King James foi feita pelos melhores tradutores que o rei tinha na época, e foi um trabalho bem feito. No entanto, hoje sabemos muito mais sobre o idioma antigo do que se sabia naquela época, e por isso existem imperfeições na versão King James que podem ser enganosas se não se compreender o verdadeiro significado das palavras na antiguidade. Em hebraico, não diz, "No princípio Deus criou os céus e a terra." Diz, "No princípio da criação, Elohim criou os céus e a terra." E Elohim não significa Deus. Elohim é uma palavra fenício-cananeia que significa divindade ou ser divino. O sufixo "im" funciona como adicionar um S ao final de uma palavra em inglês para torná-la plural. Portanto, Elohim significa literalmente os deuses. Assim, a tradução correta seria: "No princípio, os deuses criaram os céus e a terra", e não Deus no singular. Isso explica algo interessante. Em Gênesis 1:28, quando Deus cria Adão e Eva, está escrito: "E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança." A quem ele se refere com "façamos" e "nossa"? Deus estava falando consigo mesmo? Mais adiante, em Gênesis 3, está escrito: "O homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal." Então, quem são esse nós? A resposta está na palavra Elohim, os deuses. Portanto, o que realmente é descrito é que os deuses criaram os céus, a terra e tudo que existe nela. Agora, há algo ainda mais importante. Em Gênesis 1:2, normalmente se traduz "e a terra estava sem forma e vazia", mas isso também é uma tradução incorreta. O texto original não diz que a terra estava, e sim que a terra se tornou um caos e uma desolação. Não é estava, mas se tornou. Isso muda completamente o significado. Se formos a Gênesis 9:1, quando Deus fala com Noé após o dilúvio, ele diz: "Frutifiquem, multipliquem-se e tornem a encher a terra." A palavra replenish significa encher novamente, não encher pela primeira vez. Por que novamente? Porque, segundo a narrativa, antes do dilúvio já existia uma civilização anterior. Deus destrói essa civilização com o dilúvio e depois ordena a Noé e a seus filhos que repovoem a terra. O mesmo acontece em Gênesis 1:28, quando Deus cria o homem e a mulher, Adão e Eva.
frutifiquem, multipliquem-se e tornem a encher a terra. Mais uma vez, replenish, ou seja, façam isso de novo. Isso implica que houve uma civilização anterior. E se lermos corretamente Gênesis 1:2, onde diz que a terra se tornou um deserto e uma desolação, entendemos que os antigos rabinos e estudiosos explicavam que o Gênesis descreve uma recriação, não a primeira criação da humanidade, mas sim a história de uma nova era, um novo ciclo após uma destruição anterior. A mensagem é clara: não somos a primeira humanidade neste planeta. Hoje sabemos que o ser humano existe há milhões de anos, e pensar que a humanidade começou há 6.000 ou 10.000 anos é absurdo. E quem é Deus? Essa palavra God é complicada. Inclusive, como se costuma dizer, God ao contrário é dog, cachorro. E é por isso que as igrejas têm dogma. Isso vem do deus egípcio Anubis, o deus cão, associado à estrela Sírius, a estrela do cão. Voltando ao texto original, as palavras hebraicas traduzidas como sem forma e vazia são tohu vabohu, às vezes pronunciado tohu bohu. Essas palavras aparecem apenas 2 vezes em toda a Bíblia, uma em Gênesis 1:2 e outra em Jeremias. Em Jeremias, o profeta diz: observei a terra e ela estava tohu vabohu. Tinha se tornado um deserto e uma desolação. Segundo sua visão, a terra já havia sido bela, cheia de animais, aves, civilizações esplêndidas, e então algo aconteceu, tohu vabohu. Ela se tornou um lugar desolado. Isso sugere que houve uma grande catástrofe planetária, um colapso total entre 2 eras ou dispensações. Assim, quando tudo foi destruído, Deus disse: vamos fazer novamente, e iniciou uma nova criação. O rabino Marvin S. Antelman, há cerca de 35 anos em Newton, Massachusetts, explicou que o Gênesis descreve exatamente isso, um reinício cósmico, uma nova criação depois de uma destruição anterior. Mas o rabino Antelman, presidente da American Critical Association, me disse certa vez: eu lhe perguntei sobre aquela passagem em que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E perguntei: rabino, do que o senhor está falando com esse façamos? Quem somos nós? Deus precisa pedir permissão a alguém que trabalha com ele, ou o quê? E ele me respondeu: não, isso é simplesmente um mal-entendido sobre como essa frase deve ser lida tanto por gentios quanto por judeus. Os judeus também a interpretam mal, não sabem mais do que os gentios. Existe uma maneira correta de ler essa sentença. A interpretação comum da maioria das pessoas diante da passagem "e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança", é pensar que Deus está dizendo: venham, vamos criar uma nova criatura. Vamos fazer uma criação diferente e chamá-la de homem, e se for mulher, chamá-la-emos de homem com matriz. E é isso que quase todo mundo acredita que esse versículo significa. Mas não é isso que ele realmente diz. Essa divisão entre os deuses também se reflete nas religiões posteriores. No Antigo Testamento, por exemplo, existe um Deus que ordena guerras, castigos, sacrifícios e exige obediência absoluta. E, por outro lado, nos textos mais místicos ou proféticos, fala-se de um Deus de amor, sabedoria e luz. Não parecem ser a mesma entidade. E, de fato, segundo muitos pesquisadores antigos, não eram. Desses grupos de deuses ou seres superiores, surgiram as primeiras castas sacerdotais, aqueles que guardavam o conhecimento proibido. Eles sabiam de onde viemos, conheciam a verdadeira história da humanidade e usaram esse poder para dominar os povos. Daí nasce o conceito dos eleitos. Não porque fossem melhores, mas porque possuíam a informação original, a linhagem direta com os Elohim. Com o tempo, essa linhagem se transformou em reis, faraós, pontífices e elites que diziam governar por mandato divino. Na realidade, o que defendiam era uma herança genética e espiritual que os conectava com esses antigos criadores. Por isso, ao longo da história, os símbolos, os rituais e os mistérios sempre apontam para uma mesma verdade: o conhecimento das origens divinas do ser humano. Mas esse conhecimento foi ocultado,
distorcido, transformado em religião. As antigas escolas que ensinavam o despertar da centelha divina foram fechadas ou perseguidas. E em seu lugar ergueram-se templos onde o homem já não olhava para dentro, mas para um Deus externo. Assim começou a grande desconexão. O homem esqueceu que ele mesmo era um Deus. Em processo de recordar, as religiões institucionalizadas transformaram símbolos sagrados em dogmas, parábolas em mandamentos e códigos cósmicos em rituais vazios. Mas os sábios, os gnósticos, os místicos e os hermetistas sempre mantiveram a chama viva. Vocês sabiam que a frase "façamos o homem à nossa imagem e semelhança" não era um relato de servidão, mas uma declaração de poder? Significa que dentro de nós está a mesma centelha criadora que formou o universo, e que quando o ser humano recorda quem é, já não precisa de intermediários, nem sacerdotes, nem templos, porque ele próprio se torna o templo. Quando a Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, isso não significa criar o homem do zero, mas sim fazê-lo a partir de algo que já existia. Isso é muito interessante porque implica que já havia seres aqui antes de nós. Mas, embora fossem grandes em certos aspectos, não eram tão avançados como imaginamos. Eram hominídeos primitivos, homens de Neandertal, Cro-Magnon ou como você preferir chamá-los. Criaturas cujos restos foram encontrados em diversas partes do mundo, especialmente no sul da França. Sabemos que andavam eretos, eram Homo sapiens, mas diferentes de nós. Possuíam traços que demonstravam certo grau de inteligência prática. E, de repente, sem uma transição visível, surge algo novo. Nós. Nossa pele, nossa estrutura física, tudo é completamente diferente. Nossa pele é mais fina, nossos corpos são mais frágeis. Não poderíamos sobreviver como os animais, a temperaturas abaixo de zero ou no deserto às 2 da manhã. Nosso corpo não foi criado para isso. Somos mais equilibrados, mas também mais vulneráveis. Entretanto, nossa espiritualidade e intelecto são imensamente mais elevados. Podemos compreender geometria, ciência, ocultismo, música, luz, lasers. Nossa capacidade intelectual e espiritual é extraordinária, embora fisicamente sejamos frágeis. Então, o que aconteceu em nossa evolução natural? Em algum momento havia neandertais ou outros hominídeos e, de repente, aparecemos nós. Isso me leva a pensar que talvez haja alguma verdade no que os sumérios afirmavam, que os deuses, aqueles que chegaram de Nibiru ou de onde quer que tenham vindo, intervieram geneticamente. Quando dizem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, na verdade, estão falando de uma mistura genética, uma hibridação entre o DNA deles e o nosso. Eles pegaram uma fêmea das criaturas que já existiam aqui, inseminaram-na com o material genético dos deuses e o resultado fomos nós. Continuamos sendo animais, sem dúvida. Continuamos tendo instintos violentos e destrutivos. Matamos, odiamos, discriminamos, nos destruímos uns aos outros. Isso demonstra que ainda carregamos uma natureza selvagem herdada dos primeiros hominídeos. Mas, ao mesmo tempo, entre nós existem seres brilhantes e espiritualmente sintonizados, capazes de criar a arte, música, poesia e genialidade. Somos, portanto, uma mistura, animalidade humana e centelha divina. Estamos equilibrados entre o terreno e o celestial. Em resumo, fomos criados pelos deuses. E se voltarmos à Bíblia, em Gênesis 18, encontramos algo muito revelador. Ali se narra que Abraão estava em sua tenda quando 3 homens se aproximaram dele. Ele os convidou a ficar para jantar, como era o costume na época. 2 deles aceitaram, mas estavam com pressa. Porém, o terceiro permaneceu conversando com Abraão. Mais tarde, em Gênesis 19, disse que esses 2 homens que seguiram viagem chegaram a Sodoma e Gomorra. E os homens do lugar, diz o texto, os viram como homens belos, atraentes e quiseram aproximar-se deles. Mas esses homens os cegaram sobrenaturalmente. Então se revela que não eram homens, mas sim entidades espirituais, anjos em forma humana.
E aquele que permaneceu conversando com Abraão era, segundo o texto, o próprio Senhor Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. Isso significa que Abraão preparou uma refeição para Deus, que o Criador se sentou, comeu, bebeu e falou com ele em forma humana. Ele agia como um homem, falava como um homem e parecia um homem. Mais adiante, no Gênesis, disse que os filhos de Deus começaram a se misturar com as filhas dos homens. E é importante esclarecer: os filhos de Deus não são anjos, são seres distintos. Os filhos de Deus viram que as mulheres eram belas e se apaixonaram por elas. Daí vem a expressão cair de amores, porque literalmente caíram de seu estado superior por elas. E é lógico pensar que não eram criaturas monstruosas, pois que mulher se sentiria atraída por algo horrendo de outro mundo? Eles precisavam ser seres belos, semelhantes aos humanos. Inclusive, os habitantes de Sodoma os consideravam homens muito atraentes. Portanto, os filhos de Deus eram entidades físicas, corpóreas, capazes de comer, falar e também gerar filhos. Se tiveram descendência com mulheres humanas, então sua biologia funcionava exatamente como a nossa. Isso nos leva a uma conclusão impactante. O relato do Gênesis codifica uma história real de manipulação genética, uma intervenção de seres não humanos, os Elohim, os Anunnaki, que vieram de outro lugar do cosmos. Eles não eram daqui, eram literalmente extraterrestres, e se vieram dos céus, como diz a Bíblia, então o termo dos céus significa simplesmente de fora da terra. Eram seres que pareciam homens, mas não eram homens. Podiam comer com você, conversar com você, mas sua origem era outra. E isso dá sentido ao que acontece hoje no Oriente Médio. O Iraque, antigamente Pérsia, antes disso Caldeia e previamente Babilônia, sempre foi o centro dessas histórias divinas. A própria Bíblia fala dos deuses da Babilônia como inimigos do Deus verdadeiro e da guerra final entre ambos os poderes. Eu acredito, e digo isso após mais de 40 anos estudando esse tema, que hoje o mundo continua sendo governado por esses mesmos seres poderosos e invisíveis que se passam por humanos, mas não são. Seres frios, impiedosos, que não sentem empatia pela humanidade, porque foram eles que a criaram. Eles não se importam com a vida, nem com as nações, nem com os valores, nem com as famílias. Estão em outro nível de compreensão e tecnologia, tão avançado que para nós seriam literalmente deuses. E acredito que o que está ocorrendo agora no planeta é uma guerra entre os deuses, uma batalha pela propriedade do ser humano, uma nova tribulação, como diziam os textos antigos. E, quando os deuses vão à guerra, não há misericórdia, nem inocentes, nem limites. Não se trata de exércitos humanos, mas de forças cósmicas lutando pelo domínio de sua criação. Porque, se tudo isso for verdade, se realmente somos o resultado da união entre os deuses e as criaturas terrenas, então a humanidade não é um acidente, mas sim um experimento divino que agora está chegando ao seu ponto crítico. Jeová. E o que realmente significa tudo isso? As Escrituras antigas nos dizem que os filhos de Deus desceram à terra e viram que as filhas dos homens eram belas, tomaram-nas como esposas e dessa união nasceram gigantes. Mas existe algo muito mais profundo escondido nessa história. A palavra Jeová não se refere a um único Deus, mas a uma raça poderosa descendida dos céus que os antigos conheceram como os Elohim, seres de luz ou talvez seres de fogo. E enquanto os homens os veneravam como divindades, eles viam a humanidade como um experimento, um projeto biológico criado com um propósito. Alguns desses seres se compadeceram de nós e nos entregaram conhecimento, ciência e o fogo do Espírito. Mas outros os castigaram por isso, porque entregar sabedoria ao homem em seu reino era um crime de rebelião. Foi então que começou a divisão celestial. Alguns deuses desejavam a liberdade da humanidade. Outros queriam mantê-la acorrentada ao seu design original.
A Bíblia chama isso de a guerra no céu. Mas não era uma contenda entre anjos com espadas. Era uma batalha entre entidades cósmicas, cada uma lutando pelo destino da alma humana. Os antigos descreviam esse conflito com metáforas: os filhos da luz contra os filhos das trevas, os deuses criadores contra os deuses dominadores, o fogo celestial contra a carne terrena. E essa batalha, a mais antiga de todas, não terminou nos céus, ela continua aqui, dentro de cada ser humano. Porque o campo de batalha não é um lugar físico, mas a mente e o espírito do homem. O homem, criado à imagem dos deuses, tornou-se o cenário onde ambos os lados lutam pelo controle. A alma humana é o prêmio mais valioso do universo, e o que as antigas tabuletas chamavam de guerra entre os deuses é, na verdade, uma guerra pela tua consciência. Tudo o que você vê hoje em filmes, símbolos e rituais ocultos tem origem nesse mesmo relato: a guerra entre os deuses pela alma humana. Nada é por acaso. Quando Steven Spielberg apresentou sua visão do Santo Graal, ele não falava apenas de um cálice sagrado. O Graal não é um objeto, é uma metáfora do DNA humano, do linhagem divina escondido dentro de nós, do sangue real, ou sangue real, que flui em cada ser humano e que um dia pertenceu aos deuses. Por isso, desde as ordens antigas até os impérios modernos, todos buscaram esse segredo. Eles não procuram ouro nem poder político, procuram o código divino encerrado na carne humana, o segredo de como despertar o Deus adormecido dentro do homem. O Graal nunca esteve perdido, estava oculto à vista de todos, em nossa própria biologia, na centelha elétrica que percorre nosso sangue, na luz codificada em nossas células. As antigas escolas místicas sabiam disso. Os templários, os alquimistas, os Rosacruzes, todos deixaram pistas em símbolos, em obras de arte, em catedrais e em textos cifrados. Cada símbolo, cada mito, cada filme moderno que recria a busca pelo Graal está falando do mesmo mistério: a reconexão do homem com sua divindade original. Mas há uma força que luta para impedir isso, uma inteligência que se alimenta do esquecimento, do medo e da desconexão espiritual. Essa força, disfarçada sob 1000 nomes, busca manter o ser humano adormecido, ignorante de seu linhagem celestial. Por isso, o mundo moderno está cheio de barulho, distrações, guerras e desinformação. Tudo é projetado para manter você longe de si mesmo. Mas quando você desperta, quando lembra quem realmente é, a Matrix começa a se fracturar. Os deuses que um dia o dominaram já não podem controlar você, porque você descobre que o poder que adorava, fora, sempre esteve dentro. E nesse momento, a guerra entre os deuses deixa de ser uma história antiga e se torna uma batalha interna entre a sua parte humana e a sua parte divina. Nos tempos antigos, os deuses se manifestavam abertamente no céu, em templos, em fogo e relâmpagos. Hoje já não os vemos assim, mas isso não significa que tenham partido, apenas mudaram de forma. O cenário moderno de sua influência é outro: Hollywood, os meios de comunicação, a música, a indústria do entretenimento. Ali, os antigos símbolos se camuflam como ficção, mas nada é casual. Cada filme, cada logotipo, cada história que repete os mesmos padrões, a queda do herói, o despertar, a rebelião contra os deuses, é uma recriação da guerra cósmica original. Hollywood não cria mitos, ela os reativa. Brinca com a memória arquetípica que habita em seu inconsciente, porque as imagens são portais. Cada símbolo antigo, o olho que tudo vê, a serpente, o sol, a fênix, o número 33, carrega uma frequência, uma vibração que se comunica diretamente com o seu subconsciente. E quando milhões de pessoas observam essas imagens ao mesmo tempo, essa energia coletiva se dirige a um ponto específico. Esse é o verdadeiro poder do entretenimento, canalizar a energia espiritual humana. As elites sabem disso, por isso recriam os antigos mitos repetidas vezes sob novas formas. Os heróis e vilões que você vê na tela são apenas máscaras. Representam as mesmas forças que lutam desde o princípio dos tempos. O herói que se sacrifica, o portador da luz que cai do céu, a virgem que dá à luz o escolhido, o destruidor que promete renascer,
Todos são símbolos eternos, e cada vez que você os contempla, reativa dentro de si a memória dessas energias primordiais. O problema é que essa energia nem sempre retorna para você. Muitas vezes ela é direcionada, capturada e redirecionada para estruturas de poder invisíveis que se alimentam da atenção, da emoção e do desejo humano. Por isso os antigos diziam: o verdadeiro templo de sacrifício é a mente do homem. Não se trata de adoração, mas de energia. Energia emocional, criativa, sexual e espiritual. O ser humano é um gerador cósmico e quem controla sua atenção controla sua realidade. As elites entenderam isso. Por isso moldam o mundo por meio de símbolos, rituais e narrativas. Porque os mitos não são apenas histórias, são programas de consciência. E cada geração que os repete sem compreender sua origem continua alimentando a mesma guerra, uma guerra que nunca acontece fora, mas dentro da consciência coletiva. Desde o início, o ser humano foi um projeto de engenharia divina. Seu corpo, sua mente, sua alma foram desenhados com precisão cósmica. Cada célula, cada molécula, cada fio de DNA contém uma marca, a assinatura dos deuses. Mas essa perfeição foi alterada. As escrituras antigas falam disso através de símbolos. Os textos sagrados escondem essa verdade em metáforas. Os vigilantes desceram e misturaram sua essência com a dos homens. Assim, a humanidade se tornou um cruzamento entre o divino e o terreno. Essa mistura é o que torna o ser humano tão poderoso e, ao mesmo tempo, tão temido por aqueles que o criaram. Porque dentro do DNA humano está a chave da ascensão, a possibilidade de reconectar-se à consciência original, de voltar a ser um Deus na matéria. Por isso, durante séculos, as elites tentaram manipular o corpo humano, seja através da genética, da química ou até da programação mental. O objetivo delas não é científico, mas espiritual. Controle. Se você altera o corpo, altera a mente, e se domina a mente, possui a alma. Os antigos alquimistas falavam do mesmo processo, mas no sentido inverso. Eles não buscavam transformar chumbo em ouro, mas transmutar carne em luz. O verdadeiro elixir da vida não é uma poção, mas uma frequência, um estado vibratório que eleva o DNA e reativa os códigos adormecidos do espírito. Quando esses códigos despertam, o ser humano deixa de ser escravo da matéria. Começa a lembrar, a sentir que a energia divina flui em seu sangue, que sua respiração é um eco do sopro cósmico que deu origem aos mundos. Essa é a razão pela qual religiões, sistemas e poderes tentaram separar você de si mesmo. Porque se você se lembrar do que realmente é, o domínio deles desmorona. A verdadeira alquimia não é ensinada em templos nem universidades. Ela se ativa em silêncio, dentro do coração, quando a alma começa a lembrar sua origem estelar. E esse despertar é o que as forças escuras mais temem. Porque no dia em que seres humanos suficientes recordarem seu legado divino, os tronos cairão, os sistemas ruirão, e a antiga guerra entre os deuses chegará ao fim. Pois nesse dia, o homem deixará de ser um campo de batalha, para tornar-se a encarnação viva do céu na terra. O que está chegando não será uma guerra comum. Não se trata de generais traçando planos sobre mapas, nem de exércitos humanos se enfrentando entre si. Não. O que se aproxima será uma guerra cósmica, um conflito entre os próprios deuses. Mesmo hoje, muitos cristãos começam a compreender isso. As profecias que a Bíblia anunciou há milênios estão tomando forma. Estamos no tempo do fim, o encerramento de uma era, o final do ciclo de peixes e o início da era de Aquário. Por mais de 2000 anos, a humanidade viveu sob o signo do peixe, o símbolo cristão que ainda se vê em carros, templos e livros sagrados. Porque peixes, o peixe, representava a era da fé, do sacrifício e do mistério. Mas esse tempo está chegando ao fim. Segundo os registros antigos, cada era dura aproximadamente 2150 anos. E agora, com a chegada da mudança, o relógio cósmico aponta para um novo amanhecer, o início da Era de Aquário, o portador da água, aquele que derrama sobre a humanidade uma nova consciência.
Cada transição de era é uma batalha, pois cada ciclo tem seus próprios deuses, suas próprias forças que determinam o destino do mundo. Quando um reino termina, as antigas divindades se recusam a ceder seu poder, e as novas batalham para ocupar o trono celestial. É como um combate entre titãs, uma luta entre campeões cósmicos pelo domínio da alma humana. E agora, neste ciclo de mudança, aproxima-se a grande confrontação, uma guerra total entre os antigos deuses que governaram a Terra e as novas inteligências que emergem das estrelas. Muito em breve veremos coisas que irão além de toda a lógica humana. Fenômenos sobrenaturais, aparições, luzes no céu, eventos que a ciência não conseguirá explicar, mas que foram anunciados desde os tempos antigos. Um pesquisador japonês, Norio Jakawaka, alertou há anos que os governos do mundo poderiam estar preparando uma grande farsa, uma encenação global, um espetáculo cuidadosamente projetado para simular uma invasão extraterrestre. Uma manipulação em escala planetária, naves descendo do céu, seres luminosos proclamando paz ou guerra e uma humanidade aterrorizada, unida sob um único comando mundial para enfrentar o inimigo comum. Esse seria o momento perfeito para instaurar uma nova ordem mundial, uma aliança de todas as nações sob um poder invisível. Mas, e se não for uma farsa? E se o que está por vir não for uma simulação, mas uma guerra real entre deuses? Uma batalha pela posse da Terra? Porque há quem sustente que os criadores da humanidade voltarão, e ao regressar encontrarão outros deuses que se apoderaram do planeta. Entidades que manipularam a humanidade em sua ausência. Imagine isso, uma raça divina retornando após milhares de anos, apenas para descobrir que outros reivindicaram aquilo que eles criaram. É o mesmo conflito que os antigos sumérios narravam sobre Nibiru, o planeta dos deuses. A cada 3.600 anos, diziam, sua órbita se aproxima da nossa. E com ela retornam os Anunnaki, os deuses que moldaram o ser humano. E desta vez, eles não vêm satisfeitos. Voltam para reivindicar sua obra, enfrentar as forças que o substituíram e desencadear novamente a Guerra dos Céus. As escrituras antigas anunciaram isso. Os profetas viram essas visões de fogo e as deixaram escritas em uma linguagem que apenas os despertos poderiam compreender. Isaías falou disso. Jeremias também. Eles descreveram um futuro no qual os céus tremeriam e a terra seria esvaziada de seus habitantes. Mas eles não falavam apenas de destruição física. Não se tratava de bombas ou guerras humanas. Falavam de um colapso vibracional, um reajuste no próprio tecido da realidade. No Gênesis, antes que a vida surgisse, menciona-se que o estado do mundo era Tohu, uma expressão que significa caos absoluto, uma escuridão sem forma que precede a criação. E os profetas advertiam que esse estado retornaria, que o fim dos tempos seria um retorno ao princípio, uma inversão da ordem cósmica, a matéria voltando ao nada, a luz sendo devorada pela própria sombra. Jeremias escreveu: Observei a terra, e eis que estava desolada e vazia, e os céus, e já não havia neles luz alguma. Entende o que isso significa? O profeta não falava de uma simples noite, mas de um apagão espiritual total, uma era em que a luz da consciência humana seria eclipsada. E essa escuridão já começou. O véu entre os mundos está se tornando mais fino, as antigas estruturas estão desabando, o próprio tempo parece colapsar sob si, como se a realidade estivesse sendo reescrita de dentro para fora. Não é coincidência que o homem moderno viva confuso, dividido, desconectado de seu espírito. É o sintoma de um mundo que se aproxima do Tohu Vavuhu, da grande purificação do cosmos. Mas em meio a esse caos, os antigos deixaram uma chave, uma profecia oculta que dizia: somente aqueles que lembram sua origem permanecerão de pé. Não se trata de religião.
trata-se de memória espiritual, de recordar quem você é, além do corpo, além do nome, além do tempo. Porque quando o mundo físico tremer, somente aqueles ancorados em sua própria luz interna resistirão. Eles não verão destruição, verão renascimento. O que os profetas chamaram de fim dos tempos não é a aniquilação do mundo, mas a transmutação da humanidade, uma passagem para outra frequência, outra dimensão de existência. Os sábios descreviam isso como a ascensão da raça solar, a humanidade que acordou o seu gene divino capaz de atravessar o limiar do caos e nascer em um novo céu e uma nova terra. E é nesse ponto que a batalha entre a luz e a escuridão alcança seu clímax, porque enquanto alguns se elevam rumo à vibração da unidade, outros ficam presos ao eco da velha era, agarrados a um mundo que já não existe. O fim não é o fim, é o retorno do homem à sua natureza divina. Quando a alma lembrar que fez parte do fogo original que moldou os universos, tudo mudará. As elites sabem o que está acontecendo. Sempre souberam. Desde os antigos impérios até as corporações modernas, guardaram o mesmo segredo: que o ser humano não é uma simples criatura biológica, mas um recipiente de energia divina, uma antena viva capaz de sintonizar realidades. Eles compreendem que a consciência é vibração e que o pensamento, quando puro e sustentado, pode alterar a matéria, o tempo e o destino. Por isso, todo o sistema deles é projetado para manter você distraído, dividido e adormecido. Eles não querem que você pense por si mesmo, porque um ser humano consciente de seu poder é impossível de controlar. Controlam o alimento, controlam o ar, controlam a informação. Mas, acima de tudo, controlam a frequência, através de ondas, telas e sons imperceptíveis. Eles ajustam o ritmo da sua mente para mantê-la em baixa vibração, impedindo que a centelha divina desperte. Enquanto isso, trabalham em silêncio para recriar o ser humano à sua imagem, não a imagem do Criador original. Manipulam o DNA, experimentam com a consciência digital, tentando fabricar uma nova humanidade desconectada da alma, obediente ao sistema, funcional, porém vazia. Chamam isso de evolução do homem, mas na verdade é a substituição do espírito pela máquina. O fogo sagrado arderá no coração dos homens, e o Criador voltará a caminhar entre sua criação, não como um Deus distante, mas como a luz viva em cada olhar humano. Então compreenderás a verdade que sempre esteve oculta, que a guerra entre os deuses nunca foi externa, mas uma batalha interior entre o esquecimento e a memória. E quando a humanidade recordar, o céu e a terra voltarão a ser um só. Os antigos chamavam isso de a grande união, o renascimento do sol dos sóis. Esse momento está se aproximando. Os sinais já estão no ar, nos sonhos, nas vibrações daqueles que sentem que algo imenso está prestes a acontecer, porque não estamos à beira do fim. Estamos à beira de um renascimento, o renascimento do Espírito, o retorno do fogo divino, o despertar dos deuses que dormiam dentro de nós. Isso não tem nada a ver com generais sentados traçando planos de guerra. Não, isto será muito maior. O tempo está se cumprindo. O véu que separa os mundos começa a rasgar. E aquilo que durante milênios foi ocultado está retornando à superfície. Os antigos sábios sabiam: nada permanece adormecido para sempre, nem a alma, nem a terra, nem os deuses. O fogo que um dia ardeu nos templos da Lemúria, o mesmo que iluminou as pirâmides e moveu os sóis dos maias, está despertando novamente. Esse fogo não é físico, é a frequência da consciência divina, o pulso do Criador dentro de cada célula humana. Por eras foi selado.
As elites o trancaram sobre símbolos, rituais e religiões para que o homem esquecesse sua origem estelar. Fizeram-no acreditar que era um pecador, um escravo, quando, na verdade, era um Deus em processo de recordar. Mas o ciclo se fecha. E quando o sol espiritual voltar a se alinhar com o coração do homem, nenhum sistema será capaz de sustentar a mentira. Tudo o que foi construído sobre o medo cairá. Toda estrutura que negar o espírito será dissolvida. E no meio do caos do velho mundo surgirá uma nova aurora, o despertar daqueles que recordaram. Não haverá templos de pedra, nem tronos, nem intermediários, porque o templo estará dentro de cada um. O fogo sagrado arderá no coração dos homens, e o Criador voltará a caminhar entre sua criação, não como um Deus distante, mas como a luz viva em cada olhar humano. Então compreenderás a verdade que sempre esteve oculta, que a guerra entre os deuses nunca foi externa, mas uma batalha interior entre o esquecimento e a memória. E quando a humanidade recordar, céu e terra voltarão a ser um só. Os antigos chamavam isso de a grande união, o renascer do sol dos sóis. Esse momento está se aproximando. Os sinais já estão no ar, nos sonhos, nas vibrações daqueles que sentem que algo imenso está prestes a acontecer. Porque não estamos à beira do fim, estamos à beira do renascimento. O renascimento do Espírito, o retorno do fogo divino, o despertar dos deuses que dormiam dentro de nós. Isso nada tem a ver com os generais sentados traçando um plano de guerra. Não. Vai ser algo muito maior, uma guerra que estremecerá os céus. Um conflito cósmico entre os deuses. Até hoje, muitos dentro do cristianismo estão começando a perceber tudo o que foi escrito nas profecias bíblicas está começando a se manifestar. Estamos no tempo do fim, no fechamento de um ciclo cósmico. O final da Era de Peixes e o nascimento de uma nova era, a Era de Aquário. Por mais de 2000 anos, o símbolo de peixes, o peixe, dominou o espírito do mundo. Por isso os cristãos colocam o símbolo do peixe na traseira de seus carros. Representa o tempo das águas, da fé, da entrega. Mas agora, segundo os antigos cálculos, por volta de 2012 abriu-se um novo ciclo, o início de Aquário, o portador da água celestial. Um novo período de 2150 anos começou, e com ele surge a pergunta: quais serão os deuses que governarão essa nova era? Quem tomará o poder na nova ordem das coisas? É como um combate de titãs, uma luta para decidir quem será o campeão do mundo. Duas forças enfrentando-se pela posse da criação, como dois guerreiros disputando a mesma mulher, a humanidade. E eu acredito que o que estamos começando a ver e o que muito em breve veremos é uma guerra cósmica aberta, um confronto entre entidades, uma batalha onde até mesmo nós poderemos testemunhar manifestações sobrenaturais. Não será apenas uma guerra física, será um evento onde acontecerão coisas tão estranhas que toda a humanidade será testemunha direta do impossível. Tenho um grande amigo, Norio Okaya, conhecido por seu trabalho sobre a Área 51. Ele alerta há anos que o governo dos Estados Unidos, e talvez um poder ainda maior por trás dele, planeja realizar um grande espetáculo extraterrestre, um engano cuidadosamente elaborado. Simularão uma invasão alienígena, farão descer naves, luzes, figuras celestes e dirão que vêm de outro mundo. Tudo será uma encenação para provocar medo, para que todas as nações do planeta se unam sobre um único governo, um único exército, uma única ordem mundial. E as pessoas acreditarão, porque o engano será tão perfeito que até os mais céticos duvidarão de sua incredulidade. Mas uma noite, enquanto jantávamos após uma conferência, eu disse a Norio: posso pegar os mesmos fatos que você menciona, as mesmas evidências que usa para provar sua teoria e construir outra completamente diferente, uma que encaixa igualmente bem. Eu disse: e se não for uma farsa? E se não for uma invasão falsa, mas uma verdadeira? E se o governo já sabe que algo real está se aproximando?
E se fui avisado de que deuses reais, entidades de outras dimensões ou mundos, virão à Terra para reclamar sua posse? Os governos estariam escolhendo lados. Alguém teria dito a eles: estão conosco ou com eles? E é melhor estarem conosco, porque nós já estamos aqui, e eles estão a caminho. Então não seria uma simples conspiração. Seria uma guerra entre deuses, pela posse da terra. E se isso for verdade, é melhor decidir com quem fazer a paz, porque a lógica diz que se um deles já está aqui, talvez este seja o lado mais prudente para negociar. Eu disse a Norio que talvez não seja um evento preparado. Talvez seja uma intervenção real, uma entrada direta de inteligências extraterrestres em nossa civilização. Podemos estar prestes a testemunhar fenômenos que não são ilusões, nem manipulações, mas manifestações autênticas de outros mundos. Essas ideias não são novas. Todas as civilizações antigas, sumerianos, maias, incas, profetizaram isso. Os deuses retornariam, e não falavam em metáforas. Eles diziam que a cada 3.600 anos, um corpo celeste, Nibiru, cruza nosso sistema solar, um planeta errante, habitado por aqueles que os sumerianos chamavam de Anunnaki, os que desceram do céu à terra. Eles vieram antes, nos moldaram, nos manipularam geneticamente e depois desapareceram. Mas seus textos avisam, eles voltarão. E segundo esses relatos, não voltam sozinhos. Retornam furiosos, irritados com o que fizemos. E com os outros seres que, em sua ausência, intervieram e manipularam a humanidade como se fôssemos propriedade abandonada. É como se uma gangue voltasse ao seu território e descobrisse que outra se instalou lá. Então dizem: um momento, nós criamos este lugar. Ninguém mais tem direito de governá-lo. O resultado? Uma guerra entre aqueles que afirmam ser os donos do planeta. E nós, humanos, ficamos presos no meio dessa disputa cósmica. Acredito que existe uma história oculta por trás da Bíblia. Uma história codificada que só pode ser compreendida com a mente aberta e o coração atento. Falei com rabinos, pesquisadores, estudiosos antigos. Todos concordam em algo. Há verdade em tudo isso. Não desprezo a Bíblia, nem o Antigo, nem o Novo Testamento. Na verdade, acredito que ambos contêm chaves poderosíssimas, apenas ainda não as entendemos. A linguagem é simbólica, velada, cheia de códigos e metáforas que falam de outra realidade. Os antigos usavam a palavra Tohu Babou, que significa destruição cósmica, caos em escala universal. E se realmente chegarmos a presenciar o confronto entre duas forças divinas, deuses ou raças de seres superiores de outros mundos, possuidores de tecnologias que nossa mente humana mal pode imaginar, então veremos destruição em um nível inimaginável. O profeta Isaías escreveu: os homens desejarão morrer. Suplicarão que as montanhas caiam sobre eles. E Jeremias falou do terror dos tempos finais. Os corações dos homens falharão de medo ao pensar no que está por vir. Isso é Tohu Babohu, destruição cósmica, caos celestial. E acredito sinceramente que isso está prestes a começar. Por isso, os que realmente governam, os que estão por trás dos governos visíveis, os que manipulam desde as sombras, parecem tão decididos, tão desesperados. Sabem que algo grande se aproxima e não podem detê-lo. E vou te dizer algo que talvez soe como loucura. Acredito que os verdadeiros governantes deste mundo não são humanos. Há forças, inteligências, seres que operam a partir de outros planos e que disputam a posse deste planeta e de nós. E o que estão preparando será uma guerra como nenhuma outra. Uma guerra de fogo, de energia, de consciência, uma guerra pela alma da humanidade. Quando ouço o nome Jeová, algo em meu interior se agita, porque sei que este nome contém um mistério e um aviso. Não se trata apenas de um Deus de amor e justiça, como nos ensinaram, mas de um ser que falou com ciúme, com fogo, com domínio. E então me pergunto,
De quem ele tinha ciúmes? De outros homens? Não. Seus ciúmes eram direcionados a outros deuses, aqueles que também guiavam a humanidade. Os antigos textos deixam isso claro. Não havia um único Criador, mas muitos. Eram os deuses antigos, os que desceram do céu à terra. E entre eles, Jeová foi um dos mais poderosos, mas também um dos mais possessivos. Quando declarou: "Eu sou um Deus ciumento, e não terás outros deuses diante de mim", não estava falando com humildade, estava marcando o território. Reivindicava-nos como sua propriedade no meio de uma guerra celestial. Compreendi que a humanidade não nasceu livre, mas dividida entre forças superiores. Alguns deuses queriam nos elevar, recordar nossa centelha divina. Outros queriam nos manter escravos, cegos, adorando sem compreender. E essa luta se tornou a história oculta do mundo, uma guerra entre deuses pela alma do ser humano.